Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos agora na nossa sexta semana de aula e para essa semana, novamente, nós temos um roteiro. Aqui desse lado eu coloquei o roteiro e aqui o resuminho da unidade do livro que eu enviei para vocês por e-mail, ok? Aqui na primeira página nós temos o vídeo do professor formador explicando um pouquinho sobre o exercício. E na segunda página nós temos o exercício. Aqui nessa unidade nós vamos falar sobre o Overall Equipment Effectiveness. Oh, que nome chique, né? Ou como a gente vai chamar aqui de OEE, que é a eficiência global do equipamento. Para calcular essa eficiência global, nós precisamos primeiramente encontrar três índices, que são índices de disponibilidade, performance e qualidade. Aqui nós temos o índice de disponibilidade. Para calcular ele, nós precisamos de tempo de operação e tempo total disponível. O que são esses tempos? Esse tempo total disponível é o tempo que a máquina está disponível para ser usada. O tempo de operação é o tempo que ela realmente produziu, porque durante esse tempo disponível, acontecem falhas, é preciso fazer reparo, então a máquina fica parada, ela não produz enquanto isso, mas ela está ali disponível. O tempo de operação vai considerar apenas o tempo em que ela produziu, tirando todo esse tempo que ela estava parada por conta de falhas, ok? O índice de performance, para calcular a gente precisa da produção real e da produção programada. Então, por exemplo, para a produção programada, está lá escrito que aquela máquina produz 200 peças por hora. E aí eu vou ter que ver quantas horas que aquela máquina trabalhou, por exemplo, num mês. E aí eu pego essa quantidade que ela deveria ter produzido por hora e multiplico pela quantidade de horas que ela realmente esteve em operação. E aí a gente usa esse tempo de operação aqui para descobrir quanto deveria ter sido produzido. E aqui a produção real. Quantas peças ou quantas quantidades de alguma coisa ela realmente produziu. E por último tem o índice de qualidade. Para isso eu preciso da produção aprovada e a produção real. A produção real é aquela que realmente foi produzida. A gente já viu aqui na performance, essa produção que realmente foi produzida. E a produção aprovada, eu tenho a produção real e dentro dessa produção nem todas as peças estão conforme ou peças ok. E aí eu vou considerar apenas as peças que estão boas, que elas estão conforme. Essa é a minha produção aprovada. Eu vou desconsiderar as peças descartadas, as reprovadas. E vou dividir pela produção real e aí eu encontro a minha qualidade. Para encontrar essa eficiência global, esse meu OEE, eu preciso fazer a disponibilidade multiplicado pela performance multiplicado pela qualidade. E aí eu vou encontrar essa minha eficiência global. E aí eu tenho alguns detalhezinhos aqui, ó, que essa eficiência global, para ela sim ser uma eficiência boa, ela precisa estar na ordem de 85%. Então, se ela tiver uma eficiência de 85% da máquina ou processo, tá bom. Não significa que não possa ser melhorado, tá? E aí, vamos ver de onde que saíram esses 85%. Vem de 90% de disponibilidade, 95% de performance e 99% de qualidade. Então, esses aqui são os valores em que está bom o meu processo, a minha produção. Mas, por exemplo, se eu tiver uma disponibilidade de 90%, não quer dizer que ela não possa ser melhorada, ok? Agora vamos ali para o nosso exercício, então. Aqui expliquei um pouquinho sobre os índices também. E é o seguinte: calcule para a produção descrita a seguir os índices, o OEE, e indique em qual área deve atuar primeiro. Então, uma máquina operando 18 horas por dia teve 6 interrupções em um mês, que somaram 54 horas.
Então, aqui eu tenho o tempo disponível, 18 horas por dia em um mês. E aqui no mês a gente considera 30 dias. E teve 6 interrupções. Eu não sei o tempo de cada interrupção, mas juntos são 54 horas. Para encontrar o tempo de operação, faz a hora que deveria estar trabalhando menos a quantidade de horas que não trabalhou. Ao longo do mês foram produzidas 150 mil peças, onde 17.500 foram para trabalho ou reciclagem. Então, eu tenho o total produzido, que é a minha produção real. E aqui eu tenho quantidade de peças que não foram aprovadas. E eu preciso achar a produção aprovada. Então, faz 150 mil menos 17.500 e acha a quantidade aprovada. E por último, para cada 48 horas, o estoque teve um aumento médio de 40 toneladas. Porém, sua programação contava com um aumento de 660 toneladas no mês. E aqui eu tenho a programação, eu tenho a produção que era programada, 660 toneladas em um mês. Porém, o que foi produzido? 40 toneladas a cada 48 horas. Só que reparem que aqui eu falo por mês, então eu não posso simplesmente colocar 40 toneladas em 48 horas. Eu tenho que achar quantas toneladas por mês realmente foram produzidas e aí eu consigo encontrar a minha performance, ok? Para fazer esses cálculos. E eu vou fazer no papel porque eu acho que vai ficar melhor. Beleza? Então vamos lá, galera. Primeiramente, vamos calcular a disponibilidade. Então, vou escrever aqui. Disponibilidade. Para calcular a disponibilidade, eu preciso do tempo disponível. Então, vamos calcular aqui o tempo disponível e o tempo de operação. Ok. Então, vamos lá. O tempo disponível é o seguinte. Eu sei que a máquina, ela opera 18 horas por dia. Então, 18 horas por dia. Mas aqui eu estou considerando em um mês. E que o meu mês tem 30 dias. Então, 30 dias em um mês. Aqui eu vou cortar dia com dia. Vai me sobrar 18 vezes 30, que é igual a 540 horas por mês, tá? Eu tenho que deixar tudo padrão no mês, não num dia ou 2 meses. Por isso que tá aqui, mas o que eu vou considerar mesmo para os meus cálculos são essas 540 horas. Qual é o tempo de operação? O tempo que ela realmente trabalhou. Então, eu vou pegar o tempo disponível, que é 540, menos, aqui teve 6 interrupções em um mês, que somaram 54 horas. Então, somando, eu não sei qual é o tempo de cada interrupção, mas somando, são 54 horas. Então, menos 54 horas. Isso aqui é igual a 486 horas no mês. Então, o que eu vou usar aqui são as 486 horas realmente trabalhadas, ok? Para calcular a minha disponibilidade, eu vou colocar só um desenho aqui. Eu vou pegar esse meu tempo de operação, dividido pelo tempo que eu tinha disponível. Então, 486 dividido por 540. Isso aqui vai dar 0,090. Ou, passando para a porcentagem, 90%. Beleza? Agora, a gente vai calcular a performance. Então, vamos lá. Performance. Para calcular a performance, eu preciso da produção programada e da produção real. Então, vamos lá.
A produção programada eu já tenho aqui, ó. Cadê? Porém, sua programação contava com um aumento de 660 toneladas por mês. Então, a programada são 660 toneladas por mês. Beleza, o que eu vou usar então, já que os dois estão eu vou deixar os dois em mês, são 660 toneladas. Agora, a minha produção real que é isso aqui, ó. 48 horas, o estoque teve um aumento de 40 toneladas. Então, foram 40 toneladas a cada 48 horas. É o que eu vou escrever aqui. 40 toneladas a cada 48 horas. E agora, eu preciso descobrir quantas horas essa máquina realmente trabalhou por mês. Eu não posso deixar 48 horas aqui. E aí, eu tenho aqui na disponibilidade o tempo de operação. Essa máquina operou 486 horas no mês. Então, 486 horas em um mês. Aqui eu tenho hora, fazendo essa multiplicação aqui, eu vou chegar no valor de 405 toneladas por mês. Tem os dois em mês, só que o que eu vou usar é essa informação aqui. E aí eu vou calcular a minha performance, que é a produção real pela produção programada. Então, 405 toneladas por 660. Fazendo essa divisão, eu vou chegar no valor de 0,6136, blá, 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 blá. Ou, passando para a porcentagem, 61,36%. Pessoal, se vocês olharem lá no gabarito que está lá no roteiro, vocês vão ver que esse não é o cálculo que o professor fez. Esse cálculo é a interpretação que eu fiz, tá? Porque a cada 48 horas, ele produz 40 toneladas. O professor considera que 48 horas são 2 dias. Porém, a minha máquina, ela não trabalha 24 horas por dia. Ela está trabalhando 18 horas por dia. Então, tem 4 horas do meu dia que ela não está produzindo. Eu não posso contar aqui na minha produção real essas 4 horas que ela não produziu, tá? Por isso que aqui, no meu resultado, eu estou fazendo dessa maneira, ok? Vamos então agora para o cálculo do índice de qualidade. Então, eu vou escrever aqui, qualidade. E para calcular a qualidade, eu preciso da produção real e da produção aprovada. A produção real tá aqui, ó. Ao longo do mês foram produzidas 150 mil peças. Então, essa é a minha produção real, tá? Reparem bem que aqui eu tô falando em toneladas e aqui eu estou falando em peças, tá? E aqui, então, eu tenho a produção real, que foram 150 mil peças. Eu não tenho aqui quantas deveriam ser. E a outra informação que eu tenho aqui é que 17.500 foram para trabalho ou reciclagem, quer dizer que elas foram descartadas, elas não foram aprovadas. E então, dessas 150 mil peças, eu vou tirar essas 17.500 e vou encontrar essa minha produção que foi aprovada, de 132.500 peças por mês. Esse aqui também, ó, peças por mês. Tudo eu estou relacionando à produção do mês. Então, o valor que eu vou usar, 150 mil peças e 132 mil peças, ok?
A qualidade, então, será a quantidade de peças aprovadas pela quantidade de peças produzidas. Então, 132.500 dividido por 150 mil. E isso aqui vai me dar o valor de 0,8833, ou, passando para porcentagem, 88,33%. Ok? Para calcular a eficiência global, que é aquele OEE, eu vou ter que fazer o quê? É a disponibilidade vezes a performance vezes a qualidade. E aqui eu vou ter os valores, então vamos substituindo. Disponibilidade, 0,9. Vezes a performance que eu encontrei de 0,6136. Multiplicado ainda pela qualidade, 0,8833. E aqui eu encontro essa minha eficiência de 0,4878, ou, passando para a porcentagem, 48,78%. Lembra logo que eu falei que nós tínhamos um mínimo para ficar bom, que seria um valor aceitável? Aqui a disponibilidade é de 90, a performance deveria ser de 95 e a qualidade de 99. E a minha eficiência global deveria ser de 85%. Por conta desse valor aqui, ela baixou bastante, tá? Então, a outra parte do exercício é dizer em que área que eu vou ter que atuar primeiro, né? E nesse caso aqui do meu exercício é na área da performance, tá? Porque ela não está produzindo o que foi programado para produzir, tá muito baixa essa performance, essa produção. No gabarito, essa área para atuar primeiro é a qualidade, porque lá, usando 48 horas como sendo 2 dias, a performance vai para 90,9%, tá? Então, a área que a gente deveria atuar é a qualidade. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido essa questão aqui. Essa é a interpretação que eu faço e que eu acho que é correta, tá bom? Eu não posso considerar 48 horas como sendo 2 dias aqui, porque a minha máquina não trabalha as 24 horas do dia, ela trabalha apenas 18, e foi isso que eu fiz, considerando o tempo de operação da minha máquina, já descartando essas horas de parada, e multiplicando por essa produção que ele disse que produziu, que são 40 toneladas a cada 48 horas. Beleza?